Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O título da mensagem desta manhã é Unidos em Cristo. Oremos então. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu peço agora que o Senhor abençoe os próximos momentos, que a pregação da tua palavra seja feita, ó Pai, da forma certa, que o teu Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, tocando em cada coração, Pai, nos dando convicção onde nós estamos errados, nos fortalecendo, nos dando ânimo e convicção, Pai, de fazer o que é certo. Abençoe esses momentos, Pai, nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos. Pedimos também pelo pastor Rômulo em Ribeirão Preto e o culto que está acontecendo lá agora neste momento. Pai, que tudo neste dia seja para a tua glória. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Podem se assentar. Quando eu estive nos Estados Unidos recentemente visitando muitas das nossas igrejas, nós procurávamos manter contato com a igreja e pelo site, pelos e-mails e conversas, sempre nos animamos e nos incentivava quando nós recebíamos boas notícias de como Deus estava abençoando. Eu creio que Paulo sentia essa mesma coisa, que ele dizia que ouvindo da fé dos irmãos, ouvindo da união, que ele estava então regozijando por causa disso. E a Bíblia nos instrui agora nesses versículos a sermos unidos em vários aspectos da nossa vida cristã. E hoje eu quero apenas mostrar alguns pontos desses versículos, como nós podemos estar unidos para que o Evangelho de Cristo seja propagado da melhor forma possível. Salmo capítulo 133, versículo 1, um versículo muito conhecido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em o quê? União. A igreja, ela tem que ser uma igreja unida para que ela possa ser uma igreja produtiva. Ela tem que ser uma igreja unida para que ela possa cumprir o plano de Deus, pregar o Evangelho e alcançar almas perdidas. Então vamos ver o primeiro lugar, que nós temos que estar unidos pelo Evangelho de Cristo, unidos no Evangelho. Versículo 27 de Filipenses capítulo 1, nos diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Irmãos, nós temos que estar de acordo que a Bíblia é a palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus é o principal alvo desta igreja. Nós temos que estar unidos na pregação do Evangelho de Cristo. Paulo disse que mesmo estando presente ou estando ausente, ele queria ouvir que os irmãos da igreja estivessem unidos com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Não importa onde nós estejamos, nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. É uma bênção saber que vários irmãos estão participando de grupos de evangelismo. Se você pode ou não pode, isso não é questão, mas em todo lugar nós temos que refletir a luz de Cristo. Nós temos que estar dispostos a compartilhar o Evangelho da palavra de Deus. Leve consigo folhetos aonde quer que vá, e mesmo que você não tenha a oportunidade de conversar com pessoas, você tem a oportunidade de entregar o Evangelho através do folheto. E eu sempre deixo folhetos no meu carro, procuro sempre deixar perto da minha carteira. Quando eu vou buscar a carteira para sair de casa, eu tento lembrar sempre de deixar folhetos no bolso, porque é importante que nós tenhamos a palavra de Deus a todo tempo para pregar a palavra, entregar essa palavra nas mãos. Nós temos que estar unidos na fé do Evangelho. Imagine só uma quinta igreja agora
sendo inaugurada em Ribeirão Preto, nós não estamos pregando evangelhos diferentes, é a mesma palavra de Deus, amém? E nós temos que estar unidos em Cristo, nós temos que pregar essa palavra, sabendo que almas serão salvas, não só aqui em Goiânia, mas também na cidade de Ribeirão Preto, como também têm sido salvos em Londrina, em Aparecida. E a fé do Evangelho é o ânimo que nos deve unir. Nós temos que estar unidos pelo Evangelho de Cristo. Veja o que diz em João capítulo 17. Se você quiser anotar ou folhear para ler ou acompanhar na tela, que diz João 17, versículos 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, infelizmente, há muitos que estão pregando evangelhos falsos. Há muitas seitas, muitas igrejas, muitos falsos profetas que estão pregando um tal de evangelho, mas de acordo com a Bíblia não é o evangelho de Cristo. Não estão unidos pelo evangelho. E nós temos que tomar muito este cuidado para não desviarmos da palavra de Deus, para não pregarmos heresia ou coisas falsas, somente o puro evangelho da palavra de Deus. Então sejamos unidos no evangelho de Cristo. Em segundo lugar, além de estar unidos no evangelho, Paulo também nos exorta a estarmos unidos no nosso sofrer. Ele diz aqui no versículo 28 e versículo 29: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também o quê? Padecer por ele. Então Paulo diz que nós, além de crer em Cristo, nós também vamos padecer em Cristo. Eu gostaria de dizer que a vida cristã é um mar de rosas. Seria muito bom se a vida cristã fosse somente bênçãos e paz e alegria, e que não viesse nenhum problema em nossas vidas. Mas a Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus já venceu. E Paulo diz que nós também vamos padecer por ele. A questão é, você está padecendo à toa, ou você está padecendo a sós? Nós precisamos estar unidos no nosso sofrimento. A igreja local é um lugar em que nós podemos sentir como uma família, nós podemos apoiar uns aos outros, e é para isso que nós temos que servir. Quando o irmão está enfermo, nós temos que ser aquele irmão que vai orar por ele, que vai estar ali dando o apoio, o conforto necessário. Nós temos que estar unidos no nosso sofrer, pois um dia será a nossa vez de estar padecendo por Cristo. Às vezes não é somente nas dores físicas, nas enfermidades, mas nós estamos padecendo outras necessidades. O irmão está padecendo certas dificuldades e você não está nem aí. Você acha que não é da sua parte de orar por aquela pessoa, de estar lhe apoiando, mas nós temos que estar unidos no sofrer. Quando foi a última vez que você chegou a alguém e disse: olha, estou orando por você nesses momentos difíceis? Quando foi a última vez que você fez uma visita ao irmão que estava enfermo, ou alguém que estava no hospital? Quando foi a última vez que você compadeceu do sofrimento de alguém, das necessidades, e fez algo para ajudar aquela pessoa que estava padecendo aquelas necessidades? Irmãos, nós temos que estar unidos no sofrer um do outro. Em terceiro lugar, unidos não só no evangelho e no sofrer, mas também unidos no combate dessa vida cristã. Veja o que diz o versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Irmãos, nós estamos no mesmo combate, nós estamos na mesma batalha espiritual, nós estamos lutando contra as mesmas coisas. Deus está do nosso lado e o mundo está contra nós. Deus está do nosso lado e o diabo está contra nós. Nós temos então que estar unidos neste combate.
Infelizmente, muitos acham que por conta própria conseguem lutar as batalhas da sua vida, não contam com a presença de Deus na sua vida, não contam com o apoio da igreja e dos demais irmãos. E nós achamos que vamos dar conta do que vier em nossa vida. Temos uma formação, temos um bom trabalho, temos uma boa família, e achamos que aquilo é o suficiente para que nós venhamos a ter as vitórias. E caímos de rosto no chão por causa do nosso orgulho, por causa da nossa falta de depender em Deus em meio aos nossos combates. Agora, nós precisamos de Cristo em nossas vidas para vencer a luta contra o diabo, amém? Nós precisamos de Cristo em nossas vidas para vencer, amém ou não? Amém. Muitos estão dependendo das suas próprias forças, e nós temos que estar unidos. Olha, a nossa igreja já veio por dificuldades, e ainda haverá dificuldades em que nós teremos que combater, mas se nós estivermos unidos no Evangelho de Cristo, unidos na Palavra de Deus, com o mesmo propósito, nós podemos juntamente batalhar e vencer o combate que vier à nossa frente. Então vamos nos unir, vamos batalhar juntos. Já pensou se durante uma batalha, numa guerra, soldados do mesmo país decidissem que a causa não valia a pena, ou que estavam lutando contra o inimigo errado, ou seja o que for, e queriam lutar contra os próprios soldados, ou lutar de uma forma diferente, ou não seguir as instruções do general. Enfim, o batalhão, os soldados, esses grupos não poderiam vencer aquele combate se não estivessem todos unidos. Não podemos cada um fazer o que achamos melhor. Nós temos que estar unidos em Cristo e seguirmos a palavra de Deus. E assim, combatendo juntos, nós poderemos ter vitória em Cristo Jesus. Então, unidos pelo Evangelho, unidos no nosso sofrer, unidos em combate, e veja, em quarto lugar, unidos também no amor, aliás, no gozo. Unidos no gozo. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completai o meu gozo, para que sintais o quê? O mesmo. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É uma coisa nós estarmos unidos no sofrer, mas quando vem o gozo e as bênçãos e a alegria, nós também podemos estar unidos nisto. Paulo disse que os irmãos dessa igreja estavam completando o seu gozo. O fato da igreja estar ali fundada, irmãos crendo em Cristo, estando unidos, ele sentia aquele mesmo gozo por poder participar disso. E nós também podemos sentir este mesmo gozo em Cristo Jesus, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, a mesma alegria, sentindo uma mesma coisa. Deixa eu te perguntar, você sente este gozo, o prazer de estar na casa de Deus? Você sente o gozo, a alegria de servir a Deus? Você sente o gozo quando uma alma chega à frente ou levanta a mão durante o apelo e um irmão o leva para evangelizar de Cristo e aquela pessoa aceita a Cristo? Você sente este gozo? Você sente o gozo quando uma alma se arrepende, um cristão desviado e volta para os caminhos de Deus? Você sente este gozo? Ou será que você está aqui apenas sem razão? Você está apenas frequentando a igreja, mas você não está unido no gozo de Cristo? Olha, irmãos, nós temos muitas razões para regozijar em Deus, e nós temos que estar unidos neste gozo. É triste quando nós vemos o irmão com uma bênção, uma alegria, e um outro irmão que não é muito amigo fica contrariado e sai de cara fechada. Olha, eu quero compartilhar o gozo de cada um. Eu quero compartilhar as bênçãos, a me alegrar com o que Deus tem feito na sua vida. Eu quero me alegrar com as bênçãos de Deus na sua vida e jamais sentir que Deus não está me abençoando da mesma forma, jamais sentir que você tem mais do que eu e que Deus está te abençoando mais. Eu quero sempre estar alegre e regozijando com o que Deus está fazendo na sua vida. Nós temos que estar unidos no gozo de Cristo, sentindo uma mesma coisa. E o que mais nos traz alegria, o que mais deveria nos trazer alegria, é a salvação de almas perdidas.
salvação de almas perdidas. Olha, tem muito que me traz gozo neste mundo, mas o maior gozo que eu sinto em Cristo é quando uma pessoa que eu acabo de evangelizar, a pessoa se arrepende de seus pecados e aceita Cristo como um Salvador. Amém, pastor? É um gozo que se você nunca evangelizou alguém, nunca ganhou alguém para Cristo, você não vai entender este gozo. Mas nós temos que estar unidos no gozo. Se alegra quando uma alma aceita Cristo, se alegra quando a igreja é abençoada, se alegra quando Deus está mexendo e movendo aqui no nosso meio. Unidos no gozo. Veja, em quinto lugar, nós também temos que estar unidos no amor. Filipenses capítulo 2, lendo os primeiros versículos novamente. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo, o quê? Amor, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É fácil amar ao cônjuge, é fácil amar os nossos filhos, é fácil amar aquele irmão que tem as qualidades de uma pessoa que você gosta. É fácil de amar aquelas pessoas que são amáveis. Mas e as pessoas que não são tão amáveis? E as pessoas que não têm a sua cara? E as pessoas que te contrariam? As pessoas que deixam um mau gosto na boca? Aquela pessoa que você chega e pergunta: como é que vai, irmão? Aí você escuta toda vez uma lista de reclamações de por que não vai bem, a vida está ruim, a saúde não vai bem. Aquela pessoa não é tão fácil de amar. Mas a Bíblia nos instrui que nós temos que amar e temos que estar unidos no amor de Cristo. Paulo disse que nós deveríamos sentir o mesmo e ter o mesmo amor, sentindo uma mesma coisa. Mas como que é possível nós sentirmos este mesmo amor? Primeiro, nós temos que receber o amor de Cristo em nossas vidas. Não adianta você querer amar alguém, mas se você não tiver amor de Deus, você não vai conseguir. Então nós tendo o amor de Deus, nós podemos compartilhar este mesmo amor, independente das falhas do irmão. Porque a Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se você realmente deseja amar alguém, você vai conseguir amar aquela pessoa, independente das falhas daquela pessoa. Você precisa ter genuíno amor, o amor ágape, o amor que não quer nada de volta, amor que dá como Jesus Cristo se deu na cruz do Calvário. Temos que estar unidos no amor de Jesus Cristo. Irmãos, a gente precisa ver mais essa prova de amor. Eu acho que a maioria diria que tem amor um pelo outro, mas onde está a prova deste amor? No momento difícil que alguém está passando uma dificuldade, você está demonstrando aquele amor? Na hora que a igreja precisa do seu apoio, nas atividades especiais, nos eventos fora dos cultos normais, você está demonstrando seu amor para com Deus, para com uns aos outros, estando presente, estando fiel, compartilhando no gozo e na alegria. Nós temos que estar unidos no amor de Deus. Nós temos que participar de tudo e demonstrar que estamos unidos neste amor. Além de estar unidos no Evangelho, no sofrer, no combate, no gozo, no amor, nós também temos que estar unidos na humildade. Veja o que diz Filipenses 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros. Eu vou admitir que essa questão de humildade é uma das mais difíceis de ensinar aos meus filhos e de termos em nossas vidas. Nós temos a natureza de ver o que é nosso como nosso e não deixar os outros mexer naquilo. E nós temos aquela natureza de pensar que nós somos melhores e mais importantes. Então, quando
um filho acha que ele tem um direito que o outro não tem, ele não está demonstrando humildade. E a Bíblia diz que aqui nós temos que considerar os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso não é fácil. Não é fácil nós considerarmos os irmãos sempre acima de nós. Não é fácil você achar que você está fazendo o que é certo e você ter que colocar os outros acima de si mesmo. Não é fácil nós nos humilharmos ao ponto de sempre estar disposto a tentar cumprir os desejos dos outros e ajudar aos demais irmãos mais do que a nós mesmos. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar e temos que estar unidos no amor de Cristo. Então, considerando os demais irmãos sendo superiores do que nós mesmos, não fazendo nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Às vezes nós percebemos que irmãos trabalham na obra de Deus, mas há contendas. Há contendas, e nós estamos fazendo da forma errada. Às vezes nós estamos aqui trabalhando, achamos que estamos fazendo da forma certa, do melhor jeito, e o outro irmão que está errado, e começa aquelas contendas. Temos que nos humilhar, deixar que o outro seja superior a nós. Mesmo que eu seja sempre certo, que eu esteja sempre correto, eu tenho que me humilhar. Nós temos que lembrar que os irmãos, o nosso vizinho, o nosso próximo é mais importante. Nós temos que amá-lo como a nós mesmos e nos humilharmos dessa forma. Então, irmãos, vamos nos unir em humildade. E eu te prometo que se você considerar o seu irmão um superior, quando aquela pessoa cometer um erro, ou aquela pessoa te ofender, vai ser mais fácil você perdoá-la do que se você se achar superior a ela. Quando nós estamos aqui em cima, nós não vemos os nossos próprios erros. Então vamos nos humilhar, lembrando que nós todos somos falhos e que a forma bíblica é de considerar os demais como superiores a nós. E não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros. Eu vou dar um exemplo, uma ilustração que nos ajude a entender a importância da união em Cristo. Quantos já tiveram a oportunidade de assistir ao vivo uma orquestra apresentar uma música? Quantos já assistiram? Muito bem. Talvez você pelo menos já assistiu uma orquestra na televisão, ou pelo menos já tenha escutado músicas orquestradas. Mas é impressionante nós chegarmos ali no teatro e termos esse privilégio de assistir uma orquestra tocar. Se você chegar com antecedência, você vai ver que há muito preparo antes que a orquestra comece a tocar. Cada instrumentista afina o seu instrumento, cada um tem o seu lugar. Você já percebeu que os violinos sentam juntos, atrás dos violinos vão os instrumentos de cordas maiores, como o violoncelo, o baixo, e de outro lado vem os instrumentos de sopro, as flautas, as clarinetas, o oboé, enfim, cada instrumento tem o seu lugar. Se eu chegar para tocar numa orquestra e eu resolver, não gostei de sentar aqui deste lado, eu vou para o lado de lá, não vai dar certo. Eu tenho que sentar no meu lugar, já pré-estabelecido para mim. E você vê então os instrumentistas afinando todos os seus instrumentos, e você naquela antecipação, esperando o início da apresentação, aí vem uma pessoa, se coloca à frente. Quem é essa pessoa? Isso, maestro, condutor daqueles instrumentos todos, daqueles instrumentistas, daquela orquestra. Então, apesar do fato de que tem muitos, e uma orquestra pode ter mais de 100 instrumentos tocando ao mesmo tempo, apesar da quantidade de instrumentos, há apenas um maestro, um condutor. Você pensa, bom, uma orquestra é pequena, de 50 instrumentos, tá bom, vai um maestro. Se tiver 100 pessoas, então vamos colocar 2 maestros para reger. Vai dar certo? De forma alguma. Um condutor
para liderar, para reger todos aqueles instrumentistas. Você sabia que todos os instrumentistas vão tocar a mesma música ao mesmo tempo? De preferência a mesma música. Embora você pode olhar as partituras e ver que são diferentes uma da outra. Cada instrumento, cada tipo de instrumento tem uma parte diferente que ela vai tocar daquela música. Então os violinos tocam uma parte, às vezes o segundo violino toca outra parte, enfim, cada instrumento tem uma parte daquele arranjo. São partes diferentes, tem a melodia, tem a harmonia, tem o ritmo que é tocado em vários instrumentos e muita sorte de efeitos sonoros também que uma orquestra pode produzir. Quando todos tocam as suas partes em sintonia com aquele condutor, é uma coisa muito linda, não é? Um som muito agradável, uma música bela que nós estamos presenciando ali naquela orquestra. Agora, suponha que a pessoa que escreveu aquela partitura, que o compositor resolvesse escrever a mesma melodia, a mesma parte para todos os instrumentos, que tocasse uma mesma série de notas. Vocês acham que seria tão bonito? Sem harmonia, sem uma mesclagem de tonalidades, não. Não seria uma coisa tão bonita, embora estariam todos no mesmo tom. Quando você une aquela harmonia toda, todos os sons diferentes, tocando a parte sua, fica uma coisa muito linda. Então, apesar de ser notas diferentes e partes diferentes, estão tocando todos a mesma música e fica uma coisa muito bonita. Não fica uniforme, não é uma coisa como que diríamos uniformidade, mas sim a unidade que eles estão tendo um com o outro. Então eles não estão tocando a mesma coisa, porém estão juntos, seguindo o condutor, e estão então unidos. Quando Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 2, no final do versículo, ele diz: sentais o mesmo, e no final do versículo, sentindo uma mesma coisa. Paulo não estava dizendo que nós, como crentes, temos que pensar os mesmos pensamentos exatos. Isso é impossível. Cada um tem a sua mente, a sua personalidade. Nós não pensamos de uma mesma forma. Inclusive, você vai ter uma opinião diferente da minha. Mas o que ele queria dizer? Que nós temos que estar unidos no nosso pensamento. Como aquela orquestra, ela está tocando partes diferentes, mas elas estão tocando em unidade. E nós também temos que pensar, mesmo sendo pensamentos diferentes, temos que pensar a mesma música. Temos que pensar no que Cristo queria que nós pensássemos, no que Cristo teria pensado. Digamos que um instrumentista resolvesse não olhar para o condutor durante a música toda, e ele ficava assim com a cabeça na música, tocando do seu jeito. Vocês acham que seria uma coisa tão harmoniosa? De repente ele se perde, ele atrasa, ele adianta, ele não presta atenção e o condutor pode até que parar a música para corrigir aquele instrumentista. Pensou? Todos têm que estar de olho em uma só pessoa, naquele maestro. Não importa qual instrumento que está sendo tocado, eles olham para o maestro. Não importa se estão tocando a melodia, a harmonia, o ritmo, eles têm que estar de olho no maestro. Todos estão de olho na mesma pessoa. Então, quando Paulo diz sentindo uma mesma coisa, ele estava dizendo que nós temos que manter os nossos olhos em Cristo e seguir a sua direção. Cristo é o nosso condutor, Cristo é o nosso maestro. E apesar das nossas diferenças, das nossas personalidades, nós temos que estar unidos em Cristo. Todos de olho em Cristo Jesus. E se você estiver de olho em Cristo, você não vai se preocupar com aquele instrumentista que errou. Não é da sua conta. Deus, Cristo como o maestro, vai tomar conta daquilo. Você basta seguir o condutor. E quando nós estamos seguindo a Cristo, com os olhos fitos em Cristo, nós não vamos ficar percebendo os erros do irmão e criticando aquele irmão que errou e falando mal e pensando mal. Nós temos que estar de olho em Cristo. Se você está seguindo a Cristo, vai dar certo.
Deixe que Cristo tome conta dos problemas do seu vizinho. Deixe que Cristo corrija os defeitos do seu próximo. Deixe que Cristo trabalhe no coração de cada irmão em Cristo. E não se preocupe com isso. Basta apenas nós seguirmos a regência, a direção de Cristo, que é o nosso condutor. Irmãos, não é fácil estarmos unidos no Evangelho. Cada um tem o seu jeito de pensar, nós queremos seguir o nosso caminho, mas se nós estivermos unidos em Cristo, nós podemos ser uma linda orquestra para a glória de Deus. E cada um com a sua tonalidade diferente, o seu jeito de tocar, mas você seguindo o mesmo maestro, vai dar certo. Porém, se nós tirarmos os olhos de Cristo e não estivermos sentindo aquela mesma coisa, não estivermos unidos, vai ficar uma música muito feia, um som desagradável. Então vamos nos unir em Cristo, unir no Evangelho, na pregação do Evangelho de Cristo, unir no padecer, no sofrimento um dos outros, unir nesse combate, dar as mãos para que possamos vencer ao diabo, vencer o desânimo, vencer todas essas batalhas, unidos no gozo, unidos no amor e unidos na humildade. E sendo assim, Deus poderá abençoar a sua igreja. Oremos.